Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. O Orengo entra um pouquinho mais cedo, um tiquinho mais cedo, porque temos uma entrevista. E o nosso entrevistado já está na linha, é o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Ministro, bom dia para o senhor. Bom dia, Luiz Megali, bom dia, Carla Bigato, bom dia, Ellen, bom dia aos ouvintes, os internautas. Prazer enorme estar com vocês mais uma vez. Depois de longa data que vocês não me convocam, estamos aqui à disposição para falar com os ouvintes, para trazer os esclarecimentos e as informações que for necessário e que tiver ao nosso alcance. Orengo, entrego a você a abertura da entrevista com o ministro Luiz Marinho. Muito bom dia, ministro. Ministro, aproveitando o assunto do momento e a grande discussão é sobre o chamado saque aniversário do FGTS. O que pode mudar? Qual é a defesa que o senhor faz sobre essa modalidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço? Eu pergunto o que seria mais justo para o trabalhador. Eu ouço muito de trabalhadores que entendem que o melhor seria o dinheiro na mão, né, independente da modalidade. Mas o que o senhor defende, o que pode mudar nessa modalidade do programa? Olha, é importante a gente recuperar quando foi o Fundo de Garantia. Em 1967, por pressão empresarial, para terminar a estabilidade de emprego que existia essa modalidade naquele momento. E para compensar o fim da estabilidade que teria, quando a demissão, remuneração, indenização em dobro, implantou-se o Fundo de Garantia e construía em dois importantes pilares, inicialmente, depois virou três, enfim, que era exatamente constituir uma poupança individual de cada trabalhador, onde ele sacaria com a acrescida multa de 40% quando tivesse o infortúnio da demissão, do desemprego. E na outra linha, constituía um fundo de investimento, primeiramente para habitação, depois habitação e saneamento básico, que tinha a tarefa de provocar geração de empregos. Investimento pressupõe gerar empregos e também evitar o desemprego desse povo trabalhador. Muito bem. Quando eu fui ministro do Trabalho em 2005, 2007, governo Lula, eu instituí uma outra ferramenta, desculpem, que foi criar o Fundo de Investimento do próprio Fundo de Garantia, conhecido como FI-FGTS, com o objetivo de engordar ainda mais o fundo e melhorar a rentabilidade de retorno desse investimento de cada trabalhador a partir do resultado dos investimentos. Então, são esses instrumentos existentes. Quando o governo anterior cria a modalidade do saque aniversário, você cria um grande problema. Dois. Primeiro, para o trabalhador, que sempre a gente tem que levar em primeiro lugar o trabalhador. A maior reclamação que eu recebo aqui, evidente que eu recebo também trabalhador pedindo mantenha o saque, seu ministro e tal, mas a maioria das reclamações que eu recebo é de trabalhadores que aderiu ao saque Fundo de Garantia, perdeu o emprego e não pode sacar o saldo do Fundo de Garantia por conta dessa modalidade criada. Essa é uma grande injustiça para o trabalhador. Como você disse, se o dinheiro na mão, imagine você não poder ter o dinheiro na mão quando bate a sua porta infortúnio de demissão do desemprego. É isso que está colocado nas regras que o atual governo criou em relação ao saque aniversário. Nós vamos corrigir essa distorção. E você também tem outro problema, que é o enfraquecimento do próprio fundo para prover investimento, habitação, saneamento, investimento em infraestrutura, para poder provocar geração de emprego. Então, você destrói os objetivos quando foi pensado a criação do Fundo de Garantia. Evidente que tem muitas, assim, os bancos se preocupam porque ampliaram a cobertura para o consignado, e olha o consignado, Megali, eu que dei a ideia, eu sugeri ao presidente Lula em 2003 criar essa ferramenta do consignado para baixar os juros, para garantir ao trabalhador que ele pudesse trocar dívida mais cara por dívida mais barata com a ferramenta consignado, mas para isso tem a folha de pagamento. Além da folha de pagamento, expandir também para o fundo de garantia, o que é um absurdo. O fundo de garantia é investimento de longo prazo desse trabalhador, um investimento do fundo de garantia para investir, para fazer investimento, para gerar emprego, enfim. Então, mas os bancos não se preocupem, nós não vamos fazer rompimento de contrato. Agora, um trabalhador que eventualmente tenha R$30 mil no seu saldo
e fez um empréstimo que está ancorado no fundo de garantia de R$10.000. Ele veio a perder o emprego. É justo que ele não saque o que lhe é direito, que teria ainda um saldo garantindo o empréstimo, ele teria um saldo de R$20.000 e ele está impedido de receber hoje? São essas distorções que nós vamos pautar para a reunião do Conselho Curador do Fundo de Garantia em março deste ano, onde nós vamos discutir para, se depender da minha opinião, acabar com o saque aniversário. Ministro Luiz Marinho, mas o senhor disse que os brasileiros foram reclamar que, ao optar pelo saque aniversário, quando foram demitidos, não conseguiram fazer ali, receber, né, o seu fundo de garantia. Fazer uma correção, não seria então melhor fazer a correção no seguinte sentido, de deixar eles optarem pelo saque aniversário e também receberem o fundo de garantia quando forem demitidos, uma vez que essa foi a opção de 29 milhões de brasileiros, ou seja, bastante gente parece ter aprovado esse saque aniversário? Inicialmente, o pessoal aprovou até perceber que isso é uma armadilha, na medida em que ele tem o objetivo de ser uma poupança para dar garantia à sua família e a si próprio quando do desemprego. A pessoa, quando faz essa adesão, não pensa que dali 2 meses ele pode estar desempregado, portanto, ele também diminuiu a sua poupança para assegurar nesse momento de dificuldade. Então, acho que esse é um debate interessante para ser feito e é o que eu estou propondo, que a gente, de fato, bote o fim a esse processo. Evidente, além do saque da rescisão de contrato, você tem outras modalidades que o cidadão pode, que o trabalhador pode acessar e sacar o seu fundo. Aquisição da casa própria, que é um dos objetivos do fundo, eventualmente uma doença gravíssima, que você tenha um laudo que comprove que aquilo é uma situação dramática na sua vida, então ele pode abrir exceção. Agora, estar liberado para todo ano você fazer um saque é como se estabelecesse salário. Se a empresa está preocupada que o salário é baixo, dê aumento de salário. É preciso que a gente restitua a valorização do trabalho, restitua os acordos coletivos, a negociação coletiva, valorize mais o salário e deixe lá reservado para o momento de dificuldade, quando de um desemprego que às vezes bate a nossa porta de forma inesperada. Quando a gente menos espera, isso pode acontecer. Então, é preciso que a gente tenha muita clareza disso, tenha certeza que os trabalhadores, ao fazer essa avaliação, vai chegar à mesma conclusão que nós chegamos. Ministro, tabela do imposto de renda. O presidente Lula prometeu aumentar a faixa de isenção para quem recebe até R$5.000 por mês. Aliás, uma promessa do governo anterior que não saiu do papel, que não saiu da promessa. Essa faixa atualmente está em R$ 1.903, o valor que precisa mesmo ser atualizado. E o senhor já falou em uma outra entrevista num plano de alteração gradual na tabela do imposto, na tabela de isenção. O senhor já tem valores, datas? Como é que vai funcionar essa mudança gradual? Veja, nós estamos trabalhando com muita cautela, pé no chão, serenidade, tranquilidade, para passar mensagem de segurança para o conjunto da sociedade brasileira, para os agentes públicos, os agentes econômicos, para o chamado mercado, que às vezes qualquer colocação que parece estranha fica nervosos, então é preciso manter a serenidade e tranquilidade. Veja, o ministro Haddad é a autoridade econômica do nosso governo, e eu represento aqui a parte frágil nesse processo, que é exatamente o trabalhador que paga imposto, que quer a correção da tabela. Agora, é importante, me desculpe, hoje eu estou com o bichinho do Ranran aqui que está me judiando. A pastilha. É a pastilha do Temer. Desculpa, ministro. Nós tivemos... A gente não consegue segurar. É isso. Obrigado, eu agradeço. Ajuda a ocupar o tempo aqui. Mas deixa eu só retomar. No governo Lula, atrás, eu fui ministro do Trabalho de 2005 a 2007. O trabalho depois da Previdência, vocês se lembram disso. Também nós tínhamos esse problema do déficit da correção da tabela quando assumi. Propus naquela ocasião ao presidente Lula que a gente trabalhasse junto com a discussão de valorização do salário mínimo, também trouxesse a correção da tabela do imposto de renda. E nós conseguimos, naquela negociação, fazer um debate e que foi implantado gradualmente. Negociei isso com o ministro Palocci, com as centrais sindicais, enfim.
eliminamos o déficit do período do governo Lula. Então, o governo Lula terminou os 8 anos sem nenhuma defasagem. A presidenta Dilma acabou mantendo, de alguma forma, também fez, e não teve defasagem. Quando entra o governo Temer e Bolsonaro, eles não fizeram a correção da tabela de imposto de renda, então tem um déficit imenso desse período, e tem um déficit anterior ao governo Lula. Então, o que o presidente Lula falou em campanha, se comprometeu a criar uma política, uma dinâmica que volte a resgatar e corrigir a tabela, resgatando lá o que era em 1996. Então, fiquei falando de ano 1996, tinha uma isenção que, se corrigido para hoje, daria a ordem de R$5 mil de isenção do imposto de renda. Então, é isso que o presidente Lula apresentou em campanha. E esse compromisso está mantido. O que nós vamos trabalhar é isso de forma gradual, seja no curto, médio e longo prazo, para ir corrigindo assim, gradativamente, para não haver um impacto na economia que gire transtorno. Nós estamos sempre tomando esse cuidado para não criar problemas. Agora, este momento, que é a pergunta que as pessoas nos fazem, nós estamos discutindo também no governo a possibilidade de fazer alguma correção este ano ainda, para aliviar, para não colocar mais trabalhadores no imposto de renda, porque o grande questionamento que está presente é que, com o reajuste do salário mínimo, quem ganha aí um salário mínimo e meio já passaria a pagar imposto de renda, e ele estava isento até o ano passado. E isso o governo está avaliando, a área econômica está avaliando, e creio que nós vamos encontrar uma solução que amenize a situação, enquanto a gente não cria as devidas condições para implantar esse processo gradativo de correção e recuperando o que o Bolsonaro ficou devendo, o que o Temer ficou devendo, que os governos anteriores ao presidente Lula ficaram devendo na tabela do imposto de renda. Perfeito. O ministro, uma boa parte da nossa audiência é composta por pessoas que trabalham com os aplicativos, né? Motorista de aplicativo, entregador, uma categoria que aumentou bastante depois da pandemia da Covid-19. Vou citar só um exemplo aqui, o Roberto escreveu para cá, diz, olha, eu sou motorista de aplicativo e gostaria que perguntassem ao ministro sobre a regulamentação dos aplicativos. Então, pergunto ao senhor, como propor essa regulamentação, né? Que critérios seriam observados, o que colocar dentro dessa regulamentação? E uma outra pergunta é, com quem conversar a esse respeito? Porque a gente percebe que essa categoria, ela não se organizou na mesma proporção em que ela cresceu, né? Por que é que isso aconteceu? E como conversar, como dialogar com essa categoria, ministro? É complexo, a pergunta ela é importante, nós temos que dar toda a atenção, o presidente Lula também falou em campanha sobre isso, nós observamos que há uma jornada extenuante, então é preciso chamar as empresas de plataformas e de aplicativos para dialogar sobre isso e buscar dialogar também as lideranças que se estabeleceram, que construíram alguma liderança no setor, conversar com as centrais sindicais. Vocês acompanharam no dia 18 aquele encontro das centrais sindicais do Palácio do Planalto. Ali também tinha lideranças dos trabalhadores em aplicativos e esses trabalhadores me acompanharam no dia seguinte, junto com as centrais sindicais, num importante encontro aqui. Inicialmente tinha rejeição de que as centrais tivessem, e as centrais também não queriam conversar com as lideranças, mas nós pactuamos que é preciso que todos estejam à mesa para ter o melhor resultado. Então, nós temos uma primeira conversa com o lado dos trabalhadores, vamos chamar em breve as empresas de aplicativos, de plataforma, para fazer a primeira conversa, e depois vamos estabelecer esse grupo de trabalho composto por lideranças empresariais, por lideranças de trabalhadores, com a mediação do governo para construir esse processo de regulação. Evidente que o governo aqui é o árbitro desse processo, tendo divergência e não tendo acordo, o governo vai arbitrar e vai colocar a sua posição em relação a isso, que corresponde a valorizar o trabalho. Valorizar o trabalho e trazer proteção social. Por exemplo, aquele acidente que aconteceu com aquele jovem do BBB, um acidente grave, o que aconteceu ali foi jornada extenuante. O dirigente do aplicativo ali dormiu, bateu na traseira de um caminhão, podemos levar a óbito ele próprio e o seu cliente. Portanto, é preciso garantir condições de trabalho decentes para os trabalhadores e garantir segurança para quem está transportando o serviço que ele está prestando. Isso vale
para os motoboys, isso vale para os motoristas das várias plataformas aí de transporte, vale para outros trabalhadores de aplicativo de outras modalidades de trabalho na economia, que tem vários, assim, tem uma invasão de plataformas de trabalhos de aplicativos, enfim, que nós temos que trazer uma proteção. Nós não podemos permitir que um trabalhador tenha uma jornada que corresponda ao trabalho semi-escravo, como está acontecendo em várias modalidades, assim como um trabalho aviltado no seu valor. Então, nós precisamos cuidar de valorizar o trabalho e trazer, acima de tudo, proteção a esse trabalhador. Então, seria limite de jornada, piso, proteção, seguro, plano de saúde e tudo mais. São critérios como esses que devem ser levados em consideração. Perfeitamente. Agora, ministro, deixa eu tocar num ponto aqui que ele sempre volta à discussão no Congresso Nacional, ele está ligado diretamente a milhões de trabalhadores, que é o custo, o peso do trabalhador na questão tributária para as empresas. Eu queria tocar no ponto da desoneração da folha de pagamento. O Congresso Nacional, por algumas vezes, já prorrogou, na última oportunidade, por 2 anos, só que como tem prazo determinado, esse assunto volta à pauta. Eu gostaria de saber sobre a sua visão sobre esse tema e se é possível, na sua avaliação, pela sua experiência política, defender uma desoneração permanente, quem sabe na discussão da reforma tributária, porque esses prazos determinados criam uma insegurança jurídica para os setores que mais empregam no Brasil. Olha, Megali, nós temos aqui um debate muito estratégico. Você tem toda a razão em falar do problema que desoneração temporária cria. Agora, aqui nós temos a missão aqui de pensar. Você tem a Previdência Social. Eu não sou ministro da Previdência, mas já fui no passado. E quando você fala em desonerar a folha, você está tirando receita da Previdência. Então, esse é um aspecto que tem que ser considerado. Porque a Previdência, vamos imaginar, a Previdência, enquanto instituto, ela, evidentemente, que ela não é ela que propõe desoneração da folha, abrir mão de receita. Sempre que faz oração, é tirar a receita da Previdência. Por isso que, às vezes, surge um debate assim, a Previdência é deficitária, e tem autoridades, tem especialistas que falam, não é deficitária. Porque se resgatar lá atrás as receitas que a Previdência tinha e reconstituir aquelas receitas, ela passa a não ser deficitária. Então, esse é o debate que o Carlos Lupe, ministro, falou recentemente, apanhou bastante por ter falado isso, porque, imagina que absurdo, lógico que é deficitário. Aqui ele está falando desse debate. Muito bem. A carga tributária, ela é pesada. Ela é pesada para a pequena empresa, para a média, para a grande empresa, e é preciso encontrar um equilíbrio nesse processo. Agora, para encontrar esse equilíbrio, Megali, eu só vejo uma alternativa, que é pegar lá 1%, 2% dos bilionários, eles passarem a pagar imposto que eles não pagam. Não tem imposto sobre lucros e dividendos, e especulação, enfim, você tem uma evasão de recurso aqui de uma quantidade de pessoas que são minoritárias na sociedade, que está explorando, acumulando cada vez mais e não paga imposto, não colabora com a sociedade. Então, essa injustiça da nossa tabela do imposto de renda, da nossa carga tributária, do conjunto das regras tributárias, é que é injusta para com o conjunto da sociedade, para o conjunto da atividade econômica. Então, nós temos sim que aliviar a carga tributária para a produção, para as empresas. Nós temos sim que visitar vários temas que dá evasão de receita para ter uma receita robusta ao mesmo tempo e facilitar a atividade econômica. Ou seja, os bilionários que não estão contribuindo têm que passar a contribuir para aliviar a parte de baixo, para aliviar especialmente com a produção, para facilitar a geração de emprego com garantia, com qualidade, com boa remuneração. É esse o país que nós queremos construir. E você tem vários países que têm esses exemplos que nós podemos olhar, podemos copiar. Funcionaram lá, por que não pode funcionar aqui? Agora, poucos que é dono da grande quantidade da economia brasileira, isso aqui é injusto, isso aqui é incorreto, e nós precisamos, talvez, uma boa reflexão do Congresso Nacional, sempre nós temos que pedir a sensibilidade dos congressistas para, na hora que chegar esse debate da reforma tributária, olhar
da forma que ele tem que ser entendido, que ele tem que ser olhado, para que a gente possa salvar a economia brasileira, salvar o emprego, melhorar a qualidade dos empregos gerados no país e melhorar e facilitar a vida de quem quer produzir, quem quer trabalhar. De fato, está muito difícil quem quer trabalhar, quem quer produzir, do jeito que as coisas funcionam. É um emaranhado de leis, nós temos que simplificar esse conjunto de leis. É evidente que não é a minha seara, mas é a minha visão sobre isso, como você pediu. É difícil, né, ministro? Até porque o Estado não produz riqueza, né? Quem produz é justamente quem está ali tentando, o empresário, o trabalhador, que tem que pagar 27,5% de imposto lá na sua CLT. Ô, ministro, queria saber o seguinte, e o salário mínimo de R$ 1.320, vai dar para sair em 2023? O salário mínimo, nós fizemos, o presidente Lula assinou um despacho no dia 18, muito importante, criando o grupo de trabalho, centrais e governo, para retomar aquele debate de valorização permanente do salário mínimo, que é muito importante. Veja, se não tivesse havido o golpe contra a Dilma, se tivesse mantido a política de valorização do salário mínimo, o salário mínimo hoje seria de 1.396. A interrupção do mandato da presidente Dilma e o que veio depois levou para que o salário mínimo hoje esteja em 1.302, sendo que nesse 1.302 tem 1,41% de ganho real. Então, o mais importante aqui é o trabalho de futuro, de valorização permanente do salário mínimo, ou seja, a inflação mais o ganho real da economia, para retomar aquele processo que estaria hoje 1.396. Isso é o mais importante. É evidente que esse grupo de trabalho também vai olhar, e a área econômica do governo vem trabalhando, buscando espaço para isso, só vai haver, se houver espaço fiscal, com segurança, com tranquilidade, nós vamos alterar o salário mínimo a partir de maio, se houver espaço fiscal, bem entendido, para que a gente não tenha mal entendimento em relação a esse debate, que olha, vamos mexer no salário mínimo sem lastro fiscal. Não vamos fazer isso, não vamos cometer irresponsabilidade, vamos trabalhar de forma muito segura, porque o conjunto do governo está imbuído disso, não é assim, não é tarefa do ministro Fernando Haddad, a recuperação da economia é tarefa da sociedade, é tarefa do conjunto do governo, é minha tarefa, portanto, nós estamos trabalhando de forma muito tranquila e serena. Mas estou otimista em relação à possibilidade de trazer alguma alteração que possa acontecer ainda este ano. Ministro, durante a campanha, o presidente Lula chegou a falar em revogação da reforma trabalhista. Depois, ele próprio e mais tarde o vice-presidente Alckmin falaram em não revogação, mas em rever pontos da reforma. Quais pontos são esses? E muita gente perguntando dos PJs, né? A pejotização. Uhum. E aí? Olha, Rodrigo, ouvintes, internautas. Esse é um debate bastante complexo. Quando surgiu lá atrás, no ano passado ainda, antes de começar a campanha, teve aquela conferência com a ministra espanhola e foi falado em revogação. Eu entrei dizendo, olha, com cautela em relação a isso, porque falar em revogação é trazer tudo de volta, que talvez possa não ser necessariamente o que nós estamos precisando hoje. Afinal de contas, nós precisamos trazer uma legislação que traga proteção a quem está desprotegido. No nosso caso, dos trabalhadores de aplicativo, nós estávamos falando agora mesmo. Então, talvez não seja a palavra revogação, não fosse a mais adequada, sim revisões de questões que nós vamos construir também à mesa. Junto com o grupo de trabalho que nós criamos do salário mínimo, criaremos do aplicativo e criaremos um para discutir o fortalecimento das negociações coletivas, da organização sindical, e vamos olhar, portanto, a legislação trabalhista nesse grupo que nós constituiremos. E vamos chegar, seguramente, em alterações de pontos para lá e para cá, que trouxe essa grande pulverização, né, essa grande fragilidade do mercado de trabalho, poderá ter pontos que seja visitado e que tenha necessidade de mudança. Mas vamos construir a 6 mãos, os trabalhadores, empregadores e governo, para que haja um processo de entendimento. Isso é o mais importante. Portanto, não vai haver um canetaço do governo em relação a essas questões.
Ministro do Trabalho Luiz Marinho, obrigado pela entrevista. Um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado. Queria, Rodrigo, você, o Megali, as companheiras aí, a Carla e a Ellen, e aos ouvintes especial, deixar meu abraço e desejar muita sorte a todos nós. Vamos juntos. Vamos juntos. Obrigada, ministro.